Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje nós teremos um convidado super especial. Nossa, mas eu estava com uma saudade dele no meu YouTube, viu? Faz tempo que ele não vem aqui, ó, pessoal. Venha para cá. Pessoal do Instagram, vem para cá. Deixa eu ver aqui. Falaram boa noite, já começou a boa noite, gente. Desculpa. A gente teve uma confusão aqui no link, mas agora deu certo, viu? Então, deixa eu ver aqui. Leia Lima, boa tarde. Gosto muito das lives. Muito obrigada, muito obrigada. Warlison, meu querido, tudo bem? Boa tarde, Aili. Até o final, hashtag até o final. Muito bom ter vocês aqui. Kate presente, Yoko também presente. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que já colocam aqui o Estamos ao vivo, mas eu já vou trazer, porque, na verdade, gente, mas esse convidado, eu tô com uma saudade dele aqui junto com a gente, eu acho que vocês também, né? Então, a gente tem trazido bastante convidado aqui ao longo dessas semanas, né? E cada hora tem novidade em relação às oportunidades que a gente tem dentro desse mercado. E aí, hoje também vou dizer, é um tema super em alta. Já trouxe um pouquinho desse tema também, mas hoje a gente vai trazer com uma perspectiva diferente, né? A gente vai conseguir fazer uma. A gente vai trazer alguns números para vocês, que vai ser muito legal. Então, esperem até o final. Boa noite, Carlos Colasso. Yoko já está falando que também estava com saudades, então vamos trazer ao palco aqui, né? Vamos trazer aqui ao YouTube. Olha lá, também estava com saudades. Hoje Boa da Yoko, noite! Matheus Diniz aqui no canal, logo ali novamente. Faz tempo que você não vem, hein, Matheus? Puxa vida. Faz tempo que eu não apareço, viu? Tô sumido das lives em geral, né? Agora que eu tô aparecendo de novo, mas muito bom estar aqui com todos vocês. Bom É isso aí, também. ó. Yoko Convite, colocando né? aqui. Ó, Carlos Golaço, olha Colasso. o Carlos Golaço aí, o Carlos Colasso sempre Eduardo. Yoko sempre presente. queridíssima. Kate colocando. Kate Oi, Matheus, também, faz olha tempo. aí. Pois é, vou trazer ele mais vezes para cá, viu, Kate? Vou trazer, vamos ver. Vamos ver se ele vai ganhar foguinhos hoje, porque senão ele não volta, É, né? O Matheus, bom, daqui a pouco a gente vai se apresentar, mas o Matheus, sócio da Neo Valor Investimentos aqui, a gente está sempre muito presente, né? Então eu falo, no canal logo ali, faz tempo que ele não aparece, mas no dia a dia, assim, a gente super parceiro aqui, né, Matheus? A gente fazendo e correndo sempre para trazer as melhores oportunidades, os melhores buscando serviços, os melhores sempre o mais atendimentos, né? atrativo e que a gente consegue equilibrar a carteira do cliente, principalmente nesse momento da economia, né? É uma loucura, eu falo que cada piscada ali é uma loucura que acontece dentro do nosso Brasilzão e a gente aqui dessa ponta, por trás nos bastidores, rebola a gente para a gente conseguir trazer sempre e manter a estabilidade ali com os investimentos de todos e sempre buscando novidade, que é o que nós vamos falar hoje, né? É isso mesmo. Pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. Ó, venham para cá, porque nosso convidado, Matheus Diniz, está aqui presente. E vamos apresentar. E é muito legal, porque hoje a gente vai trazer números, né, Matheus? Números, olha, que vai brilhar os olhos. Tá vendo aqui, ó, meu cofrinho aqui, ó? Vai brilhar os olhos de vocês. Então, venham para cá, porque a gente já vai começar. Deixa eu só já compartilhar nossa Trazendo tela os aqui, dados então. ali para cima para o jogo, né? Para mostrar de fato as possibilidades. Exatamente. Então a gente vai trazer um caminho, gente. É um dos caminhos. Existem vários caminhos, né? E eu acho que no final das contas, né, Matheus, a gente sempre trouxe muito a questão do foco, né? Vamos focar na parte de investimentos e mostrar para as pessoas, gritar para o mundo o quanto é importante investir e fazer o dinheiro trabalhar para você, né? Mas, além disso agora, além da gente trabalhar a parte de investimentos, né? O Valor Investimentos agora é um escritório de negócios, então a gente traz outras formas, outros horizontes, outros olhares para vocês crescerem o patrimônio de vocês com todas as ferramentas que a gente tem, né, dentro desse nosso mercado. Então, hoje nós vamos trazer, né, acho que um pouquinho dessa percepção da gente abrir um pouco o olhar. Eu vou falar, fizemos todas as lives que a gente tem feito aí sobre esse assunto, tem dado, ó,
muita conversa, as pessoas têm realmente ficado super animadas, e aí espero que vocês, então, aproveitem, realmente vocês fiquem até o final, porque vai valer muito, muito a pena, tá? Então, sempre é importante, né, a gente se apresentar. Meu nome é Aili Murashige, eu sou assessora de investimentos, corretora de seguros, né, devidamente certificada aí pelos órgãos, então, Ancor, SUSEP. Por que a gente sempre traz isso para vocês? Porque é importante mostrar que temos responsabilidade muito grande para trazer as informações para vocês, tá? Então, tem muita informação na internet hoje, e é muito, tem que tomar com muito, ouvir, né, essas informações com muito cuidado, né, por conta dessa questão, dessa responsabilidade aí, tá bom? Então, sou sócia da Neo Valor Investimentos, membro da tribo aí, do pessoal da Trade Stars desde 2018, e, por favor, me sigam ali, né, nos nossos canais aqui, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, @logoaili, e eu vou deixar aqui Mateucito se apresentar. Muito bom. Então vamos lá, pessoal. Muito prazer. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Então, se tem alguém que não me conhece ainda, eu sou o Matheus Diniz, sou assessor de investimento, devidamente regulamentado também pelos órgãos. Sou sócio da Neo Valor, gestor junto aqui com a Aili. Hoje atuo com clientes maiores aqui dentro do escritório e ajudo a tocar o time aqui dentro, trazendo oportunidades para vocês, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Também para os integrantes da tribo, sabe que eu já sou membro desde 2018. Trabalho com o mercado financeiro já está indo para 10 anos. Por mais que eu tenha esse... Fiquei bonito nessa foto aí, não? Tem esse rostinho aí, mas já tô pezinho na curva ali também. Tá tempinho de casa já de mercado financeiro, tá indo para 10 anos. De trazer conteúdo. Eu falo que eu sou apaixonado por ensinar, né? E quando eu sou apaixonado por ensinar e conseguir casar a ensinar a galera a ganhar dinheiro, aí fica uma coisa maravilhosa, né? O casamento perfeito. Então a gente consegue trazer, de fato, as novidades, consegue fazer com que nossos clientes evoluam financeiramente, mas também de conhecimento, que eu acho que uma vez podem te tirar tudo, mas o conhecimento é teu, isso ninguém te tira e você vai muito mais longe com toda a sua informação. Minhas redes sociais, Matheus DNZ, me sigam lá também, que eu não posto com tanta frequência igual a Eli, mas eu posto uns conteúdos tão bons quanto, né? E hoje estamos ali. Não sei o que a Eli vai trazer para vocês. Será? Será que é coisa boa? Será que não é? Eu não Bora lá, sei. João Vitor, boa noite. Lauro Faveiro, bora lá. Ó, Laurão tá tem por foguinho para aí, você, hein? Luiz. Ó. Olha Foguinho lá. para você já, Então já estou já gostando. para voltar. Bora, vamos falar um pouquinho. Eu acho que muito dessa introdução que a gente já fez, né? Sobre as possibilidades que a gente tem dentro do nosso mercado financeiro, né, Matheus? Acho que é muito importante. A gente sempre fala muito da questão dos investimentos, e acaba que talvez as pessoas que não sigam ali durante mais tempo, né? Ou de repente que não tem, eu sigo a Neo Valor, sigo logo a Eli, já faz um tempo, mas estou um pouco fora do mercado, então é importantíssimo a gente trazer e mostrar quais são os horizontes dentro desse mercado financeiro. Então, trazer em relação à parte de diversificação, né? Diversificação, ela é muito importante para muitas coisas que a gente faz na nossa vida, não só na parte de finanças, né? Mas é importante sim a gente trazer diversificação. E o que a diversificação ela traz, né, de benefício? Então, tem aquele ditado, né? Não colocar todas as suas cestas, né? Todos os seus ovos numa cesta só, porque acontece alguma coisa com aquela cesta e você faz o quê? Se você depende 100% daqueles ovos que estavam naquela cesta, né? Então, trazer essa diversificação, ela tem uma redução de risco, né? Aumento de oportunidades, equilíbrio entre esse risco-retorno, que eu acho que é muito importante, porque cada ativo ele tem um comportamento diferente, né? Então, muito daquela, vou comprar, tenho dentro da minha carteira ativos que sobem quando o dólar sobe, e tenho ativos, por exemplo, que eles têm uma descorrelação, ou seja, ele movimenta ao contrário, né? Acho que talvez uma forma mais simples de trazer aqui, movimenta ao contrário. Então, um exemplo, né, muito
talvez mais comum para algumas pessoas aí que já conhecem mais, quando o dólar sobe, normalmente o ouro cai. E quando o ouro está subindo, o dólar está caindo. Então, é isso que a gente fala de descorrelação. Por quê? Porque se você tem todos os ativos, né, muito expostos assim para uma direção só, você acaba tendo. Quando sobe, está subindo muito, mas também quando cai, cai muito, né? Então, ter esse equilíbrio, acho que é muito importante, né? Para Mas cada somente em uma direção, e às vezes isso para a tua carteira de investimento acaba não sendo tão saudável, né? O equilíbrio ele te dá Exato. uma certa estabilidade, não é nem tanto estabilidade assim, mas é o equilíbrio mesmo de todo o portfólio de investimento, né? Então é saudável, não que a gente vai desviar do objetivo, então aqui é muito importante ir num caminho só rumo ao seu objetivo, isso sim, acho que é o propósito da sua carteira de investimento, mas a diversificação ela vem para equilibrar toda essa estrutura que você tem dentro dos seus investimentos, que é de extrema importância. Eu falo que hoje sim eu me considero uma pessoa que eu tô bem diversificado. Eu tenho todos os meus ativos, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre eles, não vou dar spoiler aqui, mas hoje eu me considero uma pessoa que eu tenho sim uma diversificação saudável do meu patrimônio. Não é? É isso aí, eu tô chamando o pessoal do Instagram. Boa noite, Érica, minha irmã querida. Tá aqui presente no Instagram. Bora pro YouTube. Venham para cá, porque o nosso convidado, o super convidado, Matheus Diniz, está aqui no YouTube. Bora, então, falando um pouco de investimentos, diversificação de investimentos, né? O que a gente queria trazer para vocês? Porque lembra não, né? Mas acho que é muito importante a gente trazer aqui para o Matheus, para o pessoal aqui, Matheus, a questão de, mesmo dentro de, por exemplo, da renda variável, existem vários tipos de renda variável para você trazer diversificação. Dentro da renda fixa, né? Então, talvez voltando um pouquinho, dentro da renda fixa, existem vários tipos de renda fixa diferentes, então você pode também diversificar dentro da renda fixa, você também pode diversificar dentro da renda variável, né? E o tema de hoje, na verdade, é trazer um pouco de investimentos alternativos. Então, além dos investimentos de renda fixa e renda variável que a gente já tem dentro do mercado, o que a gente pode trazer de alternativo, né? Então, um dos investimentos que a gente tem que os nossos clientes aqui talvez tenham até um pouco mais de familiaridade, mas talvez as pessoas que estão ali nos assistindo pela primeira vez, talvez eles não tenham, né, Matheus? É falar sobre a Prex, né, que são precatórios, né? Existem empresas que fazem eles compram precatórios de pessoas ali que receberiam só daqui a vários anos, eles compram mais barato, mas já com a certeza de que em algum momento ali eles de fato vão receber, né? Então, precatórios é uma dívida do governo que tem para a pessoa física, né? Então, é o governo te devendo. Ele vai te pagar. Então, é uma coisa muito, é uma dívida muito Teve segura, vamos frequentemente, dizer, teve né? vários boicotes, né? Que o governo tentou rolar essa dívida para frente. Recentemente teve a PEC 66 ali, que foi uma tentativa de boicote em cima de precatórios, né? Geralmente quem tem precatório tem uma opinião muito firme de que Deus me livre de ter precatório, só que não é bem por aí, gente. É uma das dívidas que combinam, né, que são comparadas, perdão, não é nem combinam, são comparadas com títulos do governo, porque é uma dívida do governo, com É uma títulos dívida do do governo, de Tesouro, fato. perdão. É uma dívida comparada com títulos do Tesouro Nacional. Porque também é o governo que está devendo essa dívida para a pessoa, né? E aí, claro, tem a segmentação entre tipos de precatório ali, e a Prex, ela envelopa todas essas precatórios que têm, sim, as suas particularidades de facilidade de receber, tendências ali para receber com uma certa facilidade, e aí empacota isso e monta um produto sensacional, que é o que a gente acaba ofertando para os clientes. Não tem sempre, nesse momento está fechado, infelizmente, mas quando tem, é uma excelente alternativa e um potencial rentabilidade dentro desses ativos, né, que nós oferecemos. Exato. E aí são investimentos alternativos, né, gente? Lembrando, a gente está aqui nesse momento para colocar o que o mercado financeiro ele tem para oferecer. Não necessariamente esses investimentos eles são para você, até porque muitos deles talvez não tenham liquidez ou muitos deles não têm
não tem não, ou tem muita volatilidade, coisa que de repente não seria para o seu perfil. Então, o importante, o motivo aqui, né? Eu acho que a intenção aqui nossa é abrir a sua mente para as possibilidades. Não significa que todas elas sejam para você, né? Por exemplo, né, Matheus? Criptomoedas, né? Criptomoeda, Bitcoin. Tem uma volatilidade gigantesca. Tem gente que ama, tem gente que tem um medo danado, né? Tem gente que não confia. Então, assim, muito, talvez goste, mas a volatilidade, quando eu falo essa mudança e alteração de preço, acaba causando um desconforto muito grande. Então, muitas vezes, talvez não seja para você. Talvez sim, talvez não, né? Então, criptomoedas é um dos investimentos alternativos que nós temos, né? E algumas pessoas ainda não estão 100% seguras, né, Eu para até colocar comentei, no né? Eu sou um caso, por pouquinho exemplo, e o cético Matheus quanto tem outra opinião, né, Matheus? eu sou um pouquinho cético com cripto, né? Ou melhor, eu era, né? Eu faz um ano ali que eu comecei, de fato, montar uma posição em cripto. Eu tenho sim o que eu me propus a fazer sobre criptomoedas, tenho as minhas cripto, tenho minhas altcoins, tenho todas as minhas moedinhas ali que eu, de fato, comecei a me expor. Quanto, Matheus? Um tanto bom. Comecei a me expor um tanto bom. Me proponho ali colocar que seja US$ 1.000 por mês. E você compra na alta e na baixa? Eu compro na alta, na baixa, no meio, do lado, de ponta cabeça. Eu me propus a fazer isso e estou fazendo isso, né? É a minha estratégia. Ah, mas você compra a qualquer momento? A partir do momento que eu venho fazendo com uma certa frequência, eu, como profissional, eu acabo entendendo alguns padrões. Por exemplo, os começos do mês ali, geralmente, começo para fim de mês, dá uma queda muito alta e uma recuperada muito rápido. E tem dias específicos que eles fazem. Isso aí eu acabei identificando meu padrão, porque eu aportava o meu recurso em cripto em dias específicos. Eu comecei a identificar, opa, deixa eu ver se eu consigo mediar. Eu não vou estender muito, mas deixa eu ver se eu consigo identificar alguns padrões aqui para eu aproveitar bem o momento. Eu também não saio comprando feito um maluco de olho fechado, né? Já que eu estou fazendo, por que não fazer bem feito? E aí sim, eu tenho hoje as minhas exposições ali em cripto, me dispus a colocar que seja esses US$ 1.000 por mês e vou embora. Vamos para cima. E eu acho que muito da questão de olhar a criptomoeda, tem muitas pessoas que fazem trade de criptomoeda. Então, isso é um perfil. O perfil que o Matheus ele faz, né? O investimento, o objetivo dele é mais para longo prazo. Então, ele enxerga a criptomoeda como uma reserva de valor, por exemplo, né? Então, existem vários tipos e várias opiniões diferentes, né, de criptomoeda, mas o importante aqui, acho que de hoje, não é nem falar se está certo, se está errado, se compra ou se vende, né? É mostrar que existem essas possibilidades, talvez, quem sabe um dia elas sejam para você Perfeito. ou não, né? Eu falo que eu não quero ter aquela sensação, porque todo mundo fala de cripto, todo mundo fala de cripto, é tão bom, tão bom. Eu comecei a olhar, comecei a gostar da brincadeira quando eu comecei a entrar nesse mercado. E agora sim eu durmo tranquilo que se acontecer algum movimento muito grande, pode acontecer, como pode acontecer o revés, eu tô dentro. Seja por bom ou por ruim, eu já tenho a minha exposição lá. Claro que nas devidas proporções, né? Mediante a minha carteira, mas tem minha exposiçãozinha lá, muito Mas satisfatória para isso acho que é um ponto muito importante, né, Matheus, de trazer. Não é uma coisa que vai te prejudicar. É um nem volume, é um volume que está lá. Se vai para cima, ótimo. Se for para baixo, também está tudo bem. Acho que isso que é uma eu, coisa importante. Tem gente que coloca o dinheiro da vida lá. E aí, isso que eu vejo que existem riscos ali que estão envolvidos e as pessoas realmente têm que entender melhor, né? quando Essa eu questão falo que da diversificação, né? Do equilíbrio. eu uso um ditado que sempre que as pessoas vêm, meus clientes mesmo chegam, falam, pô, eu quero resgatar determinado investimento, nossa, não tô sentindo que não tá muito volátil, ou tá. Vamos voltar ao princípio. Por que que você fez determinado investimento? E a cripto é por que que eu fiz? Porque se der uma alta, eu não quero estar de fora. Mas e se der uma queda? Vai continuar lá. É um dinheiro que não vai me machucar. A minha diversificação, que é o propósito dessa aula de hoje, a minha diversificação ela está extremamente bem equilibrada, aonde cripto, por mais que eu goste, que eu entenda, eu não coloco tanta exposição assim. Mas isso sou eu, Matheus. Tem gente que é o contrário, prefere muito mais uma exposição alta em cripto e outros um pouco menores. Estratégia, o porquê que eu investi, meu propósito está muito bem estabelecido. Muito bem, é isso aí.
Mais uma possibilidade aqui que a gente tem de investimentos alternativos são É os o clubes nosso de clube, né? investimento, né? Acho que clube de investimento não é um tipo de investimento muito comum, né? Normalmente eles são feitos por grupos de afinidade, né? Então tem ali um pessoalzinho do grupo do futebol, eu falo que eu tenho amigos ali do grupo do tênis de mesa, né? Então você monta grupos que têm uma afinidade de alguma forma e você consegue fazer como se fosse montar um fundo mesmo. Tem um gestor, tem um administrador, né? Então tem um CNPJ, então ele acaba ficando formal, vamos dizer assim, né? Formal Pela sua perante, turma, né? formalizado, acho que não formal, mas talvez a palavra é formalizada, né? Perante a CVM, com regras específicas que têm que ser cumpridas, Seguidas vamos dizer assim, só que com rigorosamente, né? aqueles grupos que são seus amigos, que você entende que, poxa, eu queria, de repente, fazer uma estratégia assim, assim, assado, então dá para fazer também, né? E também temos aqui dentro essa possibilidade aqui dentro da Neo Valor Investimentos, claro, sim, também especificamente para um grupo específico, mas só para saber que existe essa possibilidade também, que Tudo é é uma pouco excelente falado, né? ferramenta. Por exemplo, eu conversei com clientes recentemente que, nossa, eu tento abrir um clube de investimento já faz tempo a respeito com as turmas dos meus amigos, mas é difícil, é XYZ, mas é uma ferramenta que, se você tiver uma turma legal, que tem um patrimônio bacana, às vezes Traga para a compensa. gente, né? Às vezes Traga para a compensa gente que a gente abre aqui abrir. para você. Exatamente, exatamente. É um Então, mecanismo é muito possível. bom e é uma diversificação da sua carteira para você conseguir explorar, às vezes, estratégias diferentes. Eu falo que hoje, especificadamente, o nosso clube aqui é 30 mil reais dentro do nosso grupo específico, né? Não é a esmo assim, mas sim temos. E aí, clubes de investimento geralmente está no estatuto que você tem um mínimo para entrar. E aí, imagina, você entra com um valor de 30 mil, que seja 50, 100, o que estiver no estatuto de cada clube, mas você entra com 30 mil e só que não é só você, é o dinheiro de até 50 pessoas. Então você participa com 30 mil em estratégias que dá para juntar ali 50 pessoas, 30 mil de cada uma, já é um volume legal. São operações que você faz um volume muito maior, participando com um volume menor. Então o clube ele vem com esse potencial, né? E é bacana, fora das vantagens tributárias, entre outras. É muito legal. E aí, assim, só para as pessoas talvez terem essa clareza, vocês podem abrir um clube de investimento, desde que vocês tenham esse grupo de pessoas, né? E aí, como eu falei, é de mínimo 3, máximo 50 pessoas, tem um grupo com o capital mínimo necessário, e aí, claro, dependendo do estatuto de cada um, mas tem que ter um valor mínimo também. Pô, eu acho que seria legal, e vocês conseguem acompanhar quais são as estratégias que estão acontecendo ali e tudo mais. Então, se vocês queria fazer isso, chama Neo Valor, porque a gente consegue estruturar isso junto com a CVM para vocês abrirem e a gente tornar esse clube de investimento regularizado perante a CVM e a gente consegue trazer toda essa gestão ali para vocês, beleza? Acho que é isso, né? E bora para o Boa. próximo, né? Aqui, na verdade, é a nossa menina dos olhos hoje, porque é um assunto que talvez você já ouviu falar, talvez você ainda não ouviu falar, talvez você tenha tido uma experiência ruim, talvez uma experiência boa, mas o que eu queria já pedir de antemão aqui para todos vocês que estão assistindo aqui, abram a mente de vocês, porque esse mercado, ele evoluiu de uma forma, né, Matheus? De uma forma que quando a gente fala sobre isso, quanto mais a gente estuda sobre isso, mais os nossos olhos, eles brilham, mais a gente fica encantado porque pela quantidade de oportunidade que essa ferramenta ela oferece agora, tá? Então, a gente queria trazer aqui a nossa querida vaquinha, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre consórcio, exatamente como que ela funciona, né? Como que é o conceito, né, da vaquinha, do consórcio? O consórcio, ele é feito é como se fosse uma vaquinha, são várias pessoas querendo comprar um bem específico. Só que eu não tenho dinheiro para comprar esse bem hoje. Só que se eu junto várias pessoas, cada um dá um valor específico ali, junta todo mundo. Então veja aqui que tem vários cifrão aqui, né?
cifrões. Eu não sei se Vamos tá falar no certo, se não tá. popular mesmo, que é cifrão. Tem vários cifrões. Tem aqui o cifrão. E aí, cada um, na verdade, cada pessoa contribuindo naquele mês, né? Fazendo a sua contribuição mensal, naquele mês, uma pessoa ela vai ser contemplada. Então, essa daqui é o conceito do consórcio, né? É como se fosse uma vaquinha. Todo mundo dá um pouquinho, naquele mês, uma pessoa vai ser contemplada. Sendo que se não tivesse essa organização, esse grupo, ninguém ia contemplar nada, ninguém ia conquistar nada, todo mundo ia conquistar isso só depois de tantos anos, né? Ou depois de tantos meses, enfim. Então, esse é o conceito de consórcio. Pode falar, Matheus. Eu gosto sempre de trazer para jogo um comparativo, não é nem um comparativo, né? É uma analogia para as pessoas entenderem. Pô, de vez em quando vocês não juntam a turma aí, cada um dá cenzão, traz um picanha, um Angus, para a gente fazer um churrascão. É isso, é uma vaquinha. Teoricamente, vocês estão fazendo uma vaquinha para fazer um churrasco. O consórcio seria a mesma coisa. São várias pessoas se unindo com o mesmo propósito. No caso ali do exemplo, é o churrasco. Aqui no caso, que a Eli está mostrando, o propósito comum é a casa, ou um carro, ou uma moto, ou um avião, ou um caminhão, um trator. Você tem inúmeras possibilidades. No exemplo da foto aí, é uma casa. E sim, várias pessoas se unem com o propósito de comprar uma casa. E aí tem os valores, 100, 200, 1 milhão, e aí vai, incorporadoras pegam 5, 10. Você tem ali uma infinidade de possibilidades para Tem aproveitar. consórcio para tudo hoje, né, Matheus? Tem para cirurgia plástica, tem para viagem, tem para motorhome, tem para tudo. Os tradicionais são imóveis, terrenos, carro, moto, né? Mas você consegue, por exemplo, fazer um consórcio para uma máquina agrícola, né? Então, para comprar um terreno, um galpão. Então, tem muitas possibilidades, além de outras operações estruturadas que nem é o tema de hoje, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então, eu acho que qual que é a estratégia, na verdade, que a gente queria, uma das estratégias que a gente queria trazer aqui para vocês, que é uma estratégia que é muito pouco falada. Por isso eu falo aqui da evolução, abram a mente de vocês. Por quê? Porque antigamente a gente só usava, de fato, o consórcio para adquirir um bem, né? Hoje, porque o crédito ele está muito caro no mercado, além de caro, difícil, né? Porque muitos têm, mas não libera, né? Então, realmente quem E recentemente, vou precisou, dar um dado aqui, recentemente a quem Caixa foi Econômica buscar, Federal tirou, porque o crédito que o governo libera era atrelado ao saldo da poupança, não sei se vocês sabem. Então, os créditos que a Caixa Econômica liberava era sempre linkado à poupança, e recentemente ela tirou esse lastro aí da poupança, porque tá acabando até o dinheiro da poupança, galera. Tá, o negócio tá feroz, não acabando, né? Acabando é muito foda aqui. Vamos lá, né? Não é acabando, mas ela tirou esse lastro aí, porque tem muita gente de fato investindo e também o crédito tá muito difícil de tomar. E aí, o consórcio ele era um dos mecanismos usado para público C e D, né, para comprar sua primeira casa, seu primeiro automóvel. E hoje, mediante a taxa de juros atual, pela modalidade do consórcio ser muito mais atrativa, mediante as possibilidades que nós vamos falar, acaba sendo muito vantajoso. Então, o consórcio não é mais somente para público C e D, o consórcio virou uma modalidade para público A, B, C, D, E e todos. Por quê? Taxa de juros a 15. O consórcio ele não tem juros, ele tem somente a taxa de administração, então fica vantajoso você utilizar de mecanismos, estratégias várias que nós vamos passar aqui hoje. Além dessas, tem inúmeras, né? A gente que está dentro do consórcio, a gente que está dentro dessas modalidades, a gente vai ficando cada vez mais maluco das possibilidades, mas nossa, tem muita a coisa. gente toda vez que a gente conversa sobre consórcio, acho que não é inegável, porque o nosso olho começa a brilhar, né? E a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência também, mas colocando aqui um exemplo de estratégia, uma coisa que não era falada,
E eu acho que o mercado ele evoluiu para se profissionalizar, para trazer essas possibilidades como investimento alternativo de fato, né? Então, como funciona mais ou menos essa estratégia? Você comprar uma carta, né? E eu coloquei a carta porque a gente fala sempre, carta de consórcio, mas é uma cota, né? Você compra uma cota, vamos imaginar ali na faixa de 279, por exemplo, para um crédito de 100 mil. E aí você também utiliza alguns recursos que também foram evoluindo ao longo do tempo. Hoje você tem um lance embutido, que significa você dar um lance para ser contemplado sem ter que descapitalizar, sem ter que tirar o dinheiro do bolso. Então, poxa vida, mas aí precisa dar lance. Não, hoje você não precisa mais, porque você pode utilizar o valor, uma parte do valor do seu crédito para dar o lance, inclusive, né? E aí, você foi contemplado, você consegue vender esta carta no mercado aproximadamente a 20% do valor do crédito. Então, significa que eu compro para vender. O objetivo é comprar, ser contemplado e vender a uma taxa, vamos dizer assim, muito mais barata do que a gente tem hoje no financiamento, por exemplo. Né? Então, financiamento com taxa Selic a 15%, o crédito está muito caro. Além de estar muito caro, muitas vezes você nem consegue. Quando você pega um financiamento no banco, gente, é juros sobre juros. E são juros compostos contra você. Aqui no caso do consórcio, você paga uma taxa de administração que é diluída durante todo o período. Então, por isso que tem, né? Às vezes você fala, crédito a 1% ao ano. Pois é isso. Você pega 20% e dividir em 20 anos, é 1% ao ano. Sendo que, na verdade, não são juros compostos, são juros simples. Então, existe uma diferença muito grande no resultado final quando você pega crédito de consórcio e quando você pega crédito de financiamento. Então, quando você faz essa estratégia, que o objetivo não era adquirir um bem, mas sim comprar e depois vender quando você for contemplado, né? E aí, sim, tem algumas parcelas que a gente vai falar também depois. Existe reajuste na parcela? Existe. Só que você também tem o reajuste no crédito. E aí o Matheus, ele vai mostrar, vai trazer um pouquinho aqui da mágica, que é um dinheiro que nem é seu. Você não tem o dinheiro, né? Esse é um dinheiro da administradora, você não tem os 100 mil, você está pagando parcelinhas de 279. Só que o reajuste também acontece em cima do crédito que nem é seu, que na verdade você está pagando uma parcelinha por mês. Então, assim, é muito legal. E aqui eu acho que a questão é qual que é, né, resumindo a estratégia: compra uma cota, vende, contempla, vende pós-contemplação. Esse lucro que você tem pode ter um lucro de até 5 mil vezes o valor investido, né? E aí você fala, puxa vida, mas e se eu deixar meu dinheiro investido? Claro que você tem que deixar o dinheiro investido, mas a gente está falando de investimentos alternativos para você diversificar a sua carteira. Qual é um investimento que pode te dar 5.000% a mais, né? De rentabilidade. Então, acho que esse é uma das. Esse é a menina dos olhos, né? É o que a gente queria trazer ali, que a gente quer trazer para vocês. E aí o Matheus ele vai explicar para vocês. Eu acho que é importante a gente detalhe, falar né? aqui também, Aili, que assim, o consórcio, para quem já aproveitou lá atrás, trazendo um pouquinho da história rapidamente, o consórcio ele veio lá na década de 60, lá atrás, só que ele não era regulamentado. Ele nasceu com um modelo muito diferente, das pessoas se unindo para comprar o carro, né? E aí sim, o banco começou a fazer isso, a própria garagem ali, o cara, cada hora, cada mês vem uma pessoa, compra com carro à vista, com dinheiro à vista. O que é isso? Então, foi expandindo essa parte do consórcio, foi crescendo, só que lá atrás não tinha regulamentação nenhuma. O Banco Central, ele foi entrar no consórcio em 1991, se não me foi em 91. Ele entrou em 91, só que foi entrar a cláusula para regulamentar 100% em 2009 e 2010. Aí sim, então quem teve consórcio, aqui é uma experiência, trazendo experiência para jogo, quem teve consórcio antes dos 2009 pode não ter tido a melhor experiência.
Por quê? Depois que o Banco Central entrou para jogo, colocou todas as regulamentações, começou a fiscalizar de fato, aí a brincadeira mudou. E hoje em dia está muito bem Muito regulamentado. mais seguro, né? Muito mais seguro. E aí Exato. sim fica interessante, sabendo dessas informações, o que é importante vocês saberem. Não é só porque nós estamos apresentando um consórcio aqui que financiamento seja ruim. O consórcio, dependendo da modalidade, dependendo da estratégia que você vai utilizar, ele cabe. Dependendo da estratégia que você vai fazer, às vezes sim, financiamento é melhor. Diferente de alguns vendedores, eu falo que consórcio ele não é ruim. Ruins são os abençoados dos vendedores, que querem socar a parte de venda a todo custo, e não funciona assim. Né? Acho que Garantindo contemplação, né? garantindo um monte de coisa, então não funciona, não é bem por aí. Né? Mas teve cliente nosso que chegou para a gente contando a história. Não cabe consórcio aqui, vai para financiamento, faz sentido o financiamento. Então, é entendendo muito o teu caso, né? Mas essa estratégia aqui eu vejo que cabe para todos, que aí sim, que é o que a Eli comentou, de comprar uma carta, ser contemplado e vender ali com lucro. Gente, quem que não quer vender? E aí os lucros eu vou mostrar daqui a pouco, as possibilidades para vocês. Mas vocês têm que entender que, dependendo da modalidade, da estratégia que você for aplicar com o consórcio, ela vai caber e não vai caber. Exato. Justo. Essa daqui entraria como uma diversificação, né, Matheus? Por isso que a gente fala que talvez, de fato, você não tem o objetivo de adquirir o bem, e sim ganhar com lucro. Pode ser que não sirva, mas normalmente ele serve para a maior parte das pessoas. Por quê? Contemplou, vendeu com lucro, recomeça a estratégia. Quem não Né? quer ganhar Então, dinheiro, aí eu falo para não entrar e mesmo, né? aí, uma atrás da outra, assim como você faz com os investimentos dentro da XP, enfim, ou de outra corretora, né? Então, faz isso. Pus para investir, teve o vencimento, pega aquele valor, recomeça de novo e vai fazendo outros investimentos. Então, a estratégia é muito disso, né? E por que essa estratégia ela tem sido uma novidade muito boa, né? Porque o mercado imobiliário ele está muito aquecido. Na verdade, dentro do nosso Brasil, a gente tem uma cultura muito forte, né? Enraizada a questão dos imóveis, investir em imóveis e tudo mais, né? Então, você tem muito aquela, eu preciso ser eu vou formar família, né? Então eu formo família, eu caso, tenho filho, compro apartamento, então é muito enraizado, acho que essa questão do mercado imobiliário. Então, sempre, a todo momento, tem pessoas querendo comprar um imóvel, um apartamento, enfim, né? Tem muitas pessoas com dívidas caras, e aí também o consórcio, ele é possível você quitar essa dívida, por exemplo, né? Então, tirar essa dívida cara e trocar por uma barata, por exemplo, sem juros e sim com uma taxa de administração só. Então, o mercado imobiliário, ele está crescendo, ele está super aquecido, e para quem eu vou vender essas cartas? Pois é, para as pessoas desse mercado, desse mercado que realmente ele é muito aquecido no Brasil como um todo, né? Então, acho que sempre haverá oportunidades para essa venda. Eu vi aqui Bernardino perguntando, boa noite, Bernardino. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas suas respostas, tá bom? Fica aqui com a gente até o final. Bora para a próxima, então. Aqui, acho que agora Boa! Matheus vai explicar um pouquinho sobre a mágica aqui Agora dessa sim. rentabilidade, né? Muito bom, muito bom. Agora eu vou dar meu show. Olha, eu compartilhei a minha tela, não sei se você quer que eu falo pela sua mesmo, se quiser colocar a minha para jogo, só tirar a tua e pôr a minha. Só tirar a minha? Deixa eu ver aqui. Só desclica na sua e põe a minha aí. Ah, põe a sua, boa. E essa aí. Boa. Então, galera, rapidamente, né? Aqui é uma simulação que nós fazemos. Como funciona? A gente já explicou. O consórcio em si, ele é uma modalidade de vaquinha. Falando brevemente, para quem nunca teve consórcio, a gente une várias pessoas com um propósito comum. Dentro do consórcio, você tem alguns obrigatoriedades a seguir, e o consórcio tem várias administradoras. O que é isso? Várias empresas que têm o consórcio. Aqui eu estou falando no cenário macro, independente das administradoras. Você tem, obrigatoriamente, o sorteio. Então, todo mês você tem que ser
tem que ter um sorteio, e algumas administradoras optam pela Loteria Federal, que acaba sendo mais seguro, né? Você tem um número, entrei, comprei uma carta de consórcio, tenho acesso a um número, esse número chama-se a minha cota. Uma vez que eu tenho acesso à minha cota, eu tenho ali o grupo do consórcio que todo mês vai ser um contemplado. A gente fala que quem for sorteado, ele é o contemplado, ele vai ter acesso ao crédito. Então, neste exemplo, cadê a minha canetinha? A gente tem um exemplo de 100 mil reais aqui de crédito. Então, quando eu compro um consórcio, eu tenho acesso ali a um grupo, e aquele grupo é para buscar o crédito de X valor, neste exemplo de 100 mil reais. Eu tenho a chance de sorteio. Existe outra modalidade também que chama lance fixo. Eu tenho outra modalidade que é o fixo embutido, ou somente o embutido. O que é isso? Eu pego uma porcentagem do meu crédito para dar de lance. E aí tem lances fidelidade, tem lance quitação, tem lance troca fácil, tem várias modalidades dentro de um consórcio. Mas aqui eu vou fazer um exemplo rapidamente sobre a possibilidade de alavancagem com consórcio. O quanto você consegue se expor nesta parte de consórcio, comprar uma carta, ser contemplado e depois vendê-la. Pensando nessa parte de eu comprei uma carta de 100 mil reais, pagando meia parcela, que é outra informação importante. Quando você entra num consórcio, ele tem uma parcela, e até você não ter acesso ao crédito, algumas administradoras você pode ir pagando meia parcela. Então, aqui neste exemplo é meia parcela. E qual é o valor? Como a Eli mostrou ali anteriormente, 279,55, que está Exatamente. aqui. Então, trazendo A partir de, né? A partir de, muito bom. Eu Boa. tenho um crédito neste exemplo de 100 mil, a meia parcela de 279. E vamos imaginar que hoje você consiga ter acesso ao crédito na primeira parcela e você consegue vender essa carta por, quiçá, 20% do valor do crédito. Matheus, eu consigo quanto valor? Vamos trabalhar com 20. Você consegue 25, 30, 35, 40. Você consegue o valor que você quiser, se tiver comprador. E se você tiver acesso a esse comprador. Mas eu, Matheus, como Neovalor, a Eli e todo o time aqui, a gente consegue jogar 20%, 20, 25 ali, recomprar a tua carta. Então, você tem a carta, contemplei, eu como Neovalor, nós aqui da Neovalor, conseguimos recomprar a tua carta com 20%, que a gente chama de ágio. Então, neste exemplo, considerando 20% da venda, você, na primeira parcela, pegou 100 mil de crédito, foi contemplado. Paguei somente 279, que está aqui, que é o valor total investido. Vendi por 20 mil, tive um lucro de 19.720. Isso representa um lucro no mês de 7.000%. Sim. Qual a chance de você ser contemplado na primeira parcela? Você tem que estar virado para a lua aqui. Mas já tivemos clientes sendo contemplados na terceira. Na terceira. Acontece? Acontece. Tá? Dentro do grupo todo acontece muito. Mas não é habitual. O que os vendedores abençoados de consórcio falam é: você vai ser contemplado na sexta, na terceira parcela. Tomem cuidado, tá? Existe um cálculo que dá para ser feito para a gente chegar. Eu falo que é ter um cheiro de quando a gente consegue ser contemplado? Sim. Os grupos de consórcio, existem grupos de 600, de 1.000, de 3.000 pessoas, de 10.000, dependendo se for bancões, consórcio dentro de bancões. Existe.
Qual que é o bom e qual é o ruim? Depende da tua necessidade. Só que aí você tem que fazer um cálculo matemático de quantas pessoas tem dentro do grupo já adimplentes, que são pagantes, quantas pessoas estão dando lance, qual é o tipo do lance, quantas pessoas estão inadimplentes dentro daquele determinado grupo. Então, não é simplesmente um cálculo que eu enfio a mão pro dedo aqui pro ar e vejo aonde o vento vai tocar e decido que vai ser contemplado em X meses. Não, gente. E não adianta eu pegar uma apresentação simples e usar para todos, porque muda de grupo para grupo. Então, todo grupo a gente tem que fazer uma avaliação muito profunda para ver quando vai dar para ser contemplado. E nem assim é uma garantia. Então, tomem cuidado. Tá? Mas perfeito. Temos essa informação aqui. Imagina-se que a gente foi contemplado na primeira. Só que vamos apimentar? Vamos trazer para jogo? Vamos pensar que você tenha um período maior ali. Continuei pagando e não fui contemplado ainda, Matheus. Ok, tá? Dentro deste tipo de consórcio que eu estou te mostrando para vocês aqui, tem um plus. Qual é esse plus? Que se você pagar uma parcela, você vai ter acesso ao tipo de lance fixo e o sorteio, perdão. Depois de 7 parcelas, então na 7ª parcela, você vai ter chance, você vai ter acesso, além desses dois, a um sorteio mais, que é a parte do sorteio bronze. O que faz um grupo de consórcio, pessoal? Um grupo de consórcio, ele é formado por pessoas boas pagadoras. Quem paga com frequência. Então, se você está pagando recorrentemente, aquele grupo ele tem uma saúde financeira muito boa. A partir do momento que eu paguei 7 parcelas em dia, isso chama-se lance fidelidade. Então, aquela pessoa que fidedignamente pagou 7 parcelas, olha, deu até uma gastalhada aqui, né? Fidedigno, pagou 7 parcelas ali, ó, tinindo em dia, vai ter acesso a mais um tipo de sorteio. Então, eu tenho fixo, eu tenho sorteio normal, e eu começo a ter o sorteio, a participar do sorteio bronze. Se eu paguei 13 parcelas, eu tenho mais um que é o prata. Se eu paguei 25 parcelas, eu tenho acesso ao ouro, mais um tipo de sorteio. Se eu paguei 36 parcelas, eu tenho acesso a mais um sorteio. Eu tô falando aqui para vocês. Todos ao mesmo tempo, Matheus? Excelente pergunta. Eu tô falando para vocês que se você... Pô, Matheus, mas são 36 meses, 3 anos. Você viu a diferença de eu não te prometer? Mas quanto mais tempo passa, mais chance aumenta. E o que é mais incrível? Você consegue participar de todas ao mesmo tempo. Então, a partir de 36 meses, eu consigo ter a chance de mais um sorteio, do lance ouro, do lance prata, do lance bronze, do embutido fixo, e do sorteio normal. Eu tenho 6 chances de ser contemplado. Mas é muito diferente de prometer. Dá para a gente fazer aumentar probabilidades, né, Matheus? Acho que essa é a questão. Está com uma saúde financeira melhor? Sim, a gente consegue além disso. Que já está em andamento? Sim, também. Mas neste tipo, para quem paga em dia, para quem está usando da estratégia de pagar para ser contemplado e vender a carta com ágio, isso vai ficando cada vez mais saudável. Porque você fica num grupo saudável, que as pessoas de fato querem participar. E se a pessoa... Eu vou te falar um segredinho aqui, ó. Finge que eu não estou falando para ninguém. Perdão da expressão, eu posso falar palavrão aqui, né? Eu tenho que me segurar. Não.
for se a pessoa não está pagando em dia. Porque se você tiver, você tem mais chance de ser contemplado. Eu acho que é muito importante, né, Matheus, a gente trazer aqui, reforçar que quanto mais as pessoas pagam em dia, mais. Quando o Matheus fala assim, o grupo fica saudável, mas fica saudável por quê? Porque tem mais pessoas pagando, mais dinheiro no grupo, eles pegam o quê? O objetivo do dinheiro do grupo, gente, é fazer as contemplações. Então, vocês E tem começam uma a ter mais regulamentação, né, pessoas Aileen? sendo contempladas. É muito importante colocar. Então, se você entra num grupo onde você tem essas premiações, esses benefícios, as pessoas vão se esforçar para pagar em dia. E se elas pagam em dia, você tem mais dinheiro no grupo. Quando você tem mais dinheiro no grupo, mais pessoas são contempladas. Quando mais pessoas são contempladas, significa que a sua chance também começa a aumentar. Aumenta. Aumenta. Agora, puxa, aquela pessoa específica não pagou. Pô, aí paciência, porque agora ela não está concorrendo mais comigo. Então é bom também, né, no final das contas, porque agora eu Exatamente. estou participando de um sorteio com uma pessoa a menos. E eu tenho mais chances porque eu estou participando de sorteios com uma probabilidade maior, porque eu tenho menos pessoas. Então é sempre trabalhando com probabilidades. Eu acho que essa é uma coisa muito importante aqui, né, Matheus? Exato, e existe uma regulamentação que enquanto tem saldo no grupo tem que ser distribuído e tem que contemplar mais pessoas. Então, quanto mais pessoas pagantes, mais interessante fica. E você que começou primeiro, então começa, já a gente vai explicar, começa antes, porque quanto antes você começa, mais parcela você paga. E aí você, quem chega primeiro bebe água limpa, galera. Não tem jeito não. E aí vamos criar um cenário hipotético aqui, aonde a gente já passou. Vamos passar aqui 58 parcelas. Vamos criar um cenário onde, sim, a carta é de 100 mil. Ponto importante que eu não comentei. Geralmente, consórcio ele não tem juros, ele tem uma taxa de administração. A taxa de administração, neste caso aqui, 23% de taxa, 21% de taxa de administração, mais um ou dois, tá? Geralmente, um mais um ali, um de fundo de reserva, ou dois, geralmente, ali de fundo de reserva. O que é isso? Se caso alguém ficar inadimplente, a administradora ainda tem que manter a saúde do grupo. Então, ela faz sim um fundo de reserva, um caixa, para cobrir os inadimplentes, porque você que está pagando em dia não pode ser penalizado por quem não está. Então, isso é o fundo de reserva, tá? Só que a taxa de administração é para a administradora administrar os recursos daquele grupo. Em sim, o consórcio ele tem a taxa de administração e não tem juros. E aí começa a ficar legal. Quando você fala, igual aí quando você pega um financiamento, igual ele comentou lá atrás, o financiamento, você vai, hoje, nessa taxa de juros que nós estamos, você vai pagar em torno de 7 a 10% ao ano a composto. A juros composto. Aí fica um negócio absurdo. Não está barato o crédito. Além de não estar liberando, não está barato. Tá Trazendo para 13 já, 13, 14, dependendo da instituição que você vai. exatamente. Aqui eu estou sendo modesto. Porque até a modestia aqui eu ganho. Ó, o Reginaldo Fontes aqui, ó. Ai, Reginaldo, Reginaldo, se sossega. Reginaldo tem jeito. Mas bora lá. Cliente querido, ele sabe. Mas vamos imaginar que você tem ali uma taxa de administração de 23% junto com o fundo de reserva, trazendo para jogo aqui. 23%. Quanto tempo, Matheus? O prazo aqui, ó, dividido por 220. Gente, faz as contas aí. 23 dividido por 220. Eu tô falando de... Eu faço. 0,10455 ao mês. Vezes 12, porque é juros simples, né? Vamos multiplicar por 12. 1,254% ao ano. Agora vai lá nos bancões, ver quanto é que tá os juros agora. Vai lá. 13, quanto que você pega para tomar um empréstimo hoje, né? 13,5. Exato. Ah, Matheus, então eu vou fazer um consórcio e vou pegar para investir. Epa. Calma lá, salgadinho. Não funciona assim também a fila do pão. Não é bem por aí.
O investimento em si é diferente do consórcio. O consórcio, é importante vocês saberem que ele é com o propósito de aquisição, construção, reforma e quitação de dívida. Então, você não pode fazer um consórcio, entre aspas, a hora que você for contemplado, o dinheiro vai cair na tua conta para você fazer o que você quiser. Não é assim, tá? Então, é importante a gente frisar. Você tem que usar o consórcio para algumas dessas modalidades aqui. Se eu já tenho um patrimônio, eu tenho uma casa de 500 mil, eu quero fazer uma carta de consórcio para reformar a minha casa. Eu faço uma carta de 100 mil, eu faço uma carta de consórcio ali para reformar a minha casa de 500 mil. A minha casa de 500 mil entra como garantia e eu posso, sim, em algumas administradoras, ter acesso a 100% desse crédito depositado em conta. Aí, sim, alguma coisa dá para a gente pensar. Mas, lembrando... Até fazer a reforma, né? Mas eu acho que é o importante reforma. que depende de cada situação, depende de cada perfil, depende de verdade, assim, daquilo e do objetivo que vocês têm, né? A gente Então, ajuda a gente vocês vai a colocar ali um QR Code no final, né, Matheus? E aí cada um vai trazer sua necessidade e a gente vai conversar sobre. Então, acho que é muito legal Boa, é trazer esses exatamente pontos isso. A bem gente vai específicos. ajudar vocês com essa clareza ali de encontrar. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: no consórcio você está hoje com uma taxa de 1,25 ao ano. A taxa Selic hoje está 15. Gente, 15. Olha o movimento que dá para fazer. E aí vamos pensar, terminar de construir meu cenário aqui. Se você pegou uma carta de 100 mil, um prazo de 220 meses, a correção anual é via INCC. Então, o consórcio, anualmente, ele sofre uma correção no crédito de 5%. Nesta administradora que eu estou usando de exemplo, ele é um INCC, tá? É pelo Índice Nacional da Construção Civil, ele fica fixo em 5%. Então, todo ano ele sofre 5%, tanto o crédito quanto a minha parcela. Só que, gente, olha o meu crédito, o tanto que está corrigindo, olha a minha parcela, o tanto que está corrigindo. A proporção aqui fica meio tensa, né? É muito mais interessante. O meu crédito corrige muito mais do que, teórica, é proporcional, né? Mas a minha parcela, eu tava, lembra lá, ó, no mês 1, eu tava pagando 279 com 55. Aqui no mês 58, eu já estou pagando 339. Quando vira um ano, olha aqui a diferença, ó, do 60 para o 61. O meu crédito saiu de 121 para 127 e minha parcela saiu de 339 para 356. Aumentou vintão. E meu crédito aumentou 6 mil. E se a Legal, gente né? for fazer o cálculo, né, Matheus? O crédito era 100, já está em 127 mil. A gente está falando de 27 mil que foi reajustado, sendo que a sua parcela saiu de 279 e foi para dos 339. Não aumentou nem R$ 100 a sua parcela. Só que o seu 356, crédito. Oi? 356. 356, tá. Então, 356, mas de qualquer forma, não aumentou nem R$ 100 a sua parcela e o seu crédito aumentou R$ 27 mil. Então, a questão do reajuste, e quando a gente falar da alavancagem, por que ela é tão interessante? Porque o INCC, que é o índice que faz o reajuste, ele reajusta os dois. Só que ele está reajustando, inclusive, os 100 mil, que nem é seu ainda. Nem é seu ainda. Ele está reajustando os 100 mil. Isso é a alavancagem. Você pagar sobre um valor e a parcela vai ser reajustada só sobre aquele valor e todo o restante do seu crédito está sendo reajustado da mesma E forma. aí, Então, vamos falar a parte mais é gostosa uma aqui. mágica, gente, que eu vou dizer que nem todo mundo sabe, nem a gente sabia direito, né? E Eu vou quando a falar a gente parte mais começou a gostosa estudar aqui. isso, minha Nossa Imagina Senhora. que você ficou pagando 58 parcelas. Seu crédito está em 121.500.
Você pega e foi contemplado na 58ª parcela. Você vende essa carta por 20% do valor do crédito, que vai dar o equivalente a 24 mil. Só que você já pagou 17. É um menos o outro, ele é igual a este lucro aqui. Eu vou mudar a cor porque eu gosto. Este lucro. Que falando em proporção, é a mesma coisa que 1,04% ao mês do valor que você está investindo mensalmente. Minha Nossa Senhora da Aparecidinha. Me fala. Imagina, eu estou falando de uma taxa de juros hoje de 15% comparativamente com o consórcio. Você acha que a taxa de juros hoje está fácil? 1%, né? Ah, hoje todo mundo tem que ganhar 1% no investimento. Claro, com essa taxa de juros eu faço de olho fechado. Mas será que em 5 anos ainda vai estar assim? E aí, nesse tipo de estratégia que a gente está falando, se você for contemplado dentro dos próximos 58 meses, você sim, minimamente, receberia. Se você vender por 20% do crédito, você recebe ali 1% do valor do crédito. 1% ao mês de lucro. Matheus, quanto antes eu for contemplado, melhor é. Acertou, miserável. Em cheio. Quanto antes você for contemplado, foi contemplado no primeiro mês, tá virado para a lua aí. Vamos, vai no médico se tratar, porque o negocinho tá sortudo demais. Mas é possível. 7.000%. E aí, conforme vai caindo, beleza. Vai passando o tempo, né? Aqui na parcela 14ª e assim sucessivamente. Essa é uma das estratégias. Comprar carta, ser contemplado e vender com ágio. Tem outras estratégias. Por exemplo, posso falar aqui? É o momento? Antes, na verdade, rapidinho, até por conta do tempo, que eu sei que você tem tempo aí, mas o Bernardino, ele tinha perguntado, né? Ele falou, mas qual que é o número de parcelas, né? Qual que é o prazo mínimo de duração? Aí tem aqui produtos peruanos também perguntando sobre, mas é 18 anos, né? Depende, porque essa estratégia especificamente, gente, tem a estratégia tradicional e tem outras estratégias com consórcio também. Mas essa estratégia que o Matheus acabou de colocar, o objetivo é vender essa carta. Teve gente que falou, mas é porque meia parcela arrecada menos. É isso, arrecada menos, porém, se você tem várias pessoas ali fazendo os seus pagamentos em dia, você tem um volume, e esse volume ele vai ficando cada vez maior conforme as pessoas realmente elas querem participar dos outros sorteios. Então, elas mantêm os seus pagamentos, que é diferente, talvez, de quando você entra, por exemplo, num bancão e a pessoa que está lá fala assim, compra esse consórcio aqui para me ajudar. Pois é, ela compra só para ter um benefício em troca, passou 2, 3, 4 meses, ela pega e sai, ela para de pagar. Ou seja, as pessoas, elas não têm o interesse de continuar, elas só fizeram aquele consórcio para conseguir um benefício específico e depois para. Nesse caso, não, as pessoas elas vão entrar porque elas, de fato, elas querem ser contempladas, entende? Então, a saúde financeira do grupo fica muito maior. E aí, quando você fala, mas eu tenho que pagar tudo isso, não. O objetivo dessa estratégia é pagar, contemplar e vender essa carta o mais rápido possível. E quando você fala, meia parcela, tudo bem. Quando for contemplado, não vai ser mais meia parcela. Mas não é você que vai pagar. Vai ser a pessoa que comprou a sua carta. Então, você não precisa ficar preocupado com isso. Entende? Então, é uma estratégia diferente, gente. Por isso que eu falei para vocês, abram a mente de vocês. Não é uma estratégia tradicional que a gente estava acostumado com consórcio. Por isso, ela entra como investimento alternativo, porque olha o tamanho da rentabilidade que vocês podem conquistar caso a sua carta seja contemplada dentro desse período de 60 meses, né? A gente tem estratégia aqui, pessoal, respondendo quantos meses são. O consórcio, ele inicialmente, existem consórcio de imóvel com 100 parcelas, existem o máximo ali com 240 parcelas, que eu já vi.
tá? Neste caso do exemplo, é 220 parcelas. Eu vou ficar pagando 220 meses? Não, você vai ser contemplado e vai passar essa pendenga para frente ali, pôr o dinheiro no bolso e acabou, reinicia o processo, tá? Então é muito importante. Deixa eu ver se tem mais pergunta. O que é bacana falar sobre meia parcela também, tá, pessoal? Você paga meia parcela, só que geralmente você paga a taxa de administração inteira e a correção. Então vamos supor que eu tenho um consórcio de R$ 500 mensais, meia parcela deveria ser 250, Matheus? Sim, mas não é. Por quê? Porque você paga 250 da meia parcela, só que você vai pagar a taxa de administração inteira. Então, geralmente, a meia parcela ela não representa metade da parcela exata, porque você paga meia parcela mais, só que a taxa de administração daquele período que você está, mesmo sem ser contemplado, você paga a taxa inteira, tá? Então, por isso que não vai ser uma verdade absoluta da meia parcela ali. Você vai ver que, pô, caso eu for contemplado e quiser usar o crédito, eu posso? Respondendo uma dúvida? Sim, pode. O dinheiro é teu, você faz o que você quiser depois de contemplado. E aí sim, você pode usar o crédito da forma que você bem entender. Para usar o crédito, tem algumas particularidades, é importante a gente salientar aqui, mas não é para essa estratégia. Essa estratégia aqui, no caso, é comprar, ser contemplado e vender. Mas, se a gente quiser fazer uma estratégia de comprar imóvel que tem aqui também, que nós vamos passar, tem essa possibilidade também. E aí, para usar o crédito, tem que ter renda de X 3 vezes o valor da parcela, você tem às vezes que ter um imóvel para colocar em garantia, ou o próprio bem que você for adquirir, então tem alguns mecanismos, mas nossa, eu não vou explicar tudo aqui, porque senão nós vamos ficar a noite inteira falando. Exato. E por que para essa estratégia, né, Matheus, acho que é importante colocar, essa estratégia de investimento alternativo no sentido de quero comprar para contemplar e vender, você não vai usar o crédito, você vai repassar essa carta para frente. Então, a pessoa que vai comprar e vai utilizar o crédito, ela tem que ter todas essas características que o Matheus acabou de colocar, né? Então, às vezes você fala, puxa vida, eu já tentei, já participei, só que aí não deu certo por conta disso, por conta daquilo. Pois é, mas aqui no caso, se você não for usar o crédito, se esse for o objetivo, né, não precisa necessariamente ter todas essas características, né? Matheus, eu estou só um pouco preocupada com o seu tempo, eu tenho tempo livre, hoje a gente pode conversar a noite toda, estou só preocupadinha aí com o seu horário, que eu sei que você tem um compromisso, mas fica à vontade aí para a gente poder avançar, então. Você quer que eu avance aqui? Você quer você aí? Bora? Não, acho que pode avançar. Então, vamos lá. E aí tem essa outra estratégia. Gente, eu não vou ficar falando de todas as estratégias, nós não vamos passar, porque senão vai muito extenso, né? Mas quais estratégias que tem? A gente passou a estratégia do comprei a carta, fui contemplado e vendi ela e pus um dinheiro no bolso. Vamos imaginar que você hoje tem um patrimônio de R$1 milhão e você quer comprar uma casa. Eu vou pegar esse R$1 milhão e vou comprar a casa? Não. Por que você vai se descapitalizar em 100%? Sendo que a gente está com uma Selic a 15% ao ano, gente. Não é? 1%, mais de 1% a gente tem uma taxa de juros a 15%. Por que eu vou jogar dinheiro assim num patrimônio que vai... Sendo que se eu investisse esse dinheiro, ele ia me dar de renda por mês minimamente R$10 mil. Por que? A pergunta fica aqui para vocês. Que eu vou comprar minha casa. Ah, porque é meu sonho. Aí eu não discuto. Aí compra mesmo. Agora, sim, é meu sonho, mas dá para a gente fazer alguma coisa, Matheus? Também. Agora dá para comprar essa. É como se comprasse um imóvel, uma casa, um apartamento com desconto, gente. Então, uma casa que vale 1 milhão, eu posso comprar por 700, que é exatamente um caso de uma cliente nossa agora, né, Matheus? Tipo, agora, recente. Reunião recente. Quero comprar uma casa de 1 milhão e eu tenho 1 milhão para comprar a casa. Mas por que você vai comprar a casa de 1 milhão, sendo que você pode comprar uma carta de 700, 300 que está investido, hoje, a 1% ao mês, vai dar R$3 mil. Você paga as parcelas do consórcio com a rentabilidade dos 3 mil que fica na sua conta. Então, essa é a diferença de você fazer um negócio, de você saber
mexer e tomar as decisões eficientes em relação ao seu dinheiro. Eu pego os 300, eu mantenho lá, esses 300 mil, ele me traz hoje algo em torno de 3 mil reais por mês, a parcela dela vai ficar por volta de 1.800, 2 mil reais, e o próprio juros do valor investido é que vai pagar a parcela do consórcio, ou seja, ela comprou uma casa de 1 milhão por 700 e ela continua com os 300 mil dela investidos. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou desenhar isso que a Kaili falou para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Você tem 1 milhão, você vai pegar uma carta, às vezes, de 1,5 milhão. Eu vou usar 500 mil de lance embutido, por isso que eu risquei ele ali. Eu vou pegar 500 mil aqui do meu dinheiro e vou usar de lance nesse 1,5 milhão. Ou seja, eu estou dando quase, estou dando 1 milhão de lance. Qual é a minha chance de ser contemplado aqui, Matheus? Altíssimas. Vai me sobrar ainda, para eu deixar investido, 500 mil, que a 1% hoje vai me gerar 5 mil reais mensais. Eu vou ter aqui 1 milhão de crédito, ou seja, o meu sonho de comprar uma casa de 1 milhão, ele está aqui também. Eu já tenho dinheiro. Só que eu ainda tenho 500 mil investido. Ai, Matheus, que bruxaria que você fez. Haha, meu amigo, é isso. Você ainda deixou 500 mil investido. Você usou 500 mil para dar de lance num consórcio. A gente fez um consórcio de 1,5 milhão. Qual que é o ruim dessa parte aqui? Que ninguém fala. Você vai pagar a taxa de administração sobre 1,5 milhão. Mas é ruim, de fato, será? Sendo que você tem ainda meio milhão investido? Sendo que você está alcançando o seu sonho, que era comprar uma casa de 1 milhão. E a parcela desse consórcio de 1 milhão, quem trabalha com consórcio, quem já fez, gira em torno de 5 a 8 mil ali. Você tem 5 da tua rentabilidade, você ainda tem 500 mil em dinheiro para fazer o que você quiser, para fazer alguma coisa, que se der uma zebra aí. Você precisa pagar só 2. Ah, mas eu não queria ter parcela, Matheus. Eu sou aquela pessoa que não queria ter parcela. Mas não é questão de querer ter parcela. É questão de usar o tutano aí, gente. Você tem 500 mil em dinheiro líquido. Se der uma merda na tua vida, você ainda tem 500 aqui, ó. E você tem uma parcelinha de 2. Você está sabendo jogar o jogo do dinheiro. Dinheiro é um produto. Saiba usá-lo. Aí sim, você adquiriu o seu sonho, você ainda tem 500 mil investidos, gerando 5 mil por mês, pagando quase a parcela inteira. E a brincadeira toma forma. Como vocês acham que os bilionários eles ganham dinheiro? Não é com o dinheiro deles. É com o dinheiro dos outros. É de uma instituição, é de um fundo que eles captam dinheiro, é de enfim, existem N estratégias aí que eles utilizam e não é do bolso deles. Eles utilizam o dinheiro como se fosse uma ferramenta de trabalho que você como trabalhador, você utiliza várias ferramentas, o dinheiro é uma das ferramentas, e como você vai utilizar essa ferramenta ao seu favor, de uma forma inteligente, de uma forma a tomar as decisões corretas e fazer com que o dinheiro não saia do seu bolso, né, e sim venha de rentabilidades, venha, enfim, de outras, de administradores, por isso a gente coloca da alavancagem, né, porque você descapitalizou, então você tirou do seu bolso, nesse caso do exemplo que o Matheus colocou, só os 500 mil, todo o restante veio da administradora, ou seja, eu estou utilizando o dinheiro da administradora para conquistar os meus objetivos. E aí tem aquele cara que quer, não igual eu não tenho pretensão de comprar uma casa, mas eu tenho carta de consórcio aí, uma carta de consórcio mais alta para, se caso for, eu compro. Mas não estou com o meu objetivo agora, meu objetivo é me alavancar. E eu tenho outras cartas com esse objetivo aqui. Mas... comprar e vender. Comprar e vender. Comprar, ser contemplado e vender. Mas, se você quer comprar carta de consórcio, por exemplo... Peguei uma carta de 500 mil, passou 58 meses, fui contemplado. O meu crédito ele já está em 607,
Ainda falta, lembra que são 220, então ainda falta 162 meses. A parcela do consórcio já vai ser em torno de 3.700. Você compra uma casa. Ah, não quero morar agora, não está no meu momento, eu vou comprar uma casa para pôr no Airbnb e ganhar muito. Aqui em Curitiba a gente tem casas com lucratividade em Airbnb de 2%. Pronto, falei. Bruto, tá? Mas são em regiões estratégicas. Calma lá, não é todas, tá? Mas tem. E aí, pensando que eu pego uma casa de 600 mil, tenho minha parcela aqui de 162 meses ainda para pagar, uma parcela de 3.700, o meu aluguel, considerando 0,5% do valor do bem, eu vou ter de aluguel ali do suposto inquilino 3 mil reais. 3 mil e pouquinho. Ou seja, se a minha E a parcela gente está chutando um tradicional, né, Matheus? 0,5% é o que é o tradicional, mas que é o Exato. que você falou, se for trabalhar Airbnb, enfim, então você consegue uma rentabilidade maior, mas a gente trouxe de uma forma muito conservadora aqui, né? Aqui eu 0,5%. pus a média do índice de imobiliário do Brasil, tá, galera? Que é 0,5%. Quem tem imóvel aí de 1 milhão, de 600 mil, vê se não é 0,5%. Pega 600 mil, pega o valor da parcela e faz aí regrinha de 3 para não ver que se não é 0,5%. Ou menos ainda. Isso que é o pior. Se tiver menos, vende essa porra. Mentira. Ou verdade, né? Passa pra gente que a gente avalia, porque a gente tá fazendo isso com frequência. Mas vamos lá. Parcela de 3.700, o aluguel de 3 mil, você tem uma diferença de 661. Só que você tem ainda 162 meses para pagar esse desembolso aqui, que vai dar a mesma coisa que 105 mil reais durante esses meses. Então, 162 meses de 661 vai dar ainda 105 mil. Lembra que você pagou 58 meses? É o equivalente a 89 mil reais. Somando esses dois, vai dar, no final de 220 meses, você vai ter pago um imóvel de 195 mil. E hoje, depois desse prazo, ele vai estar valendo 729. Você Considerando pagou a valorização, né? 200 mil por um patrimônio equivalente a 729. E agora, depois dos 220 meses, você tem um aluguel de 3 mil reais. Você tem um patrimônio aí interessantíssimo. Então, é uma solução também. Tem uma outra, que aí para fechar com chave de ouro, que é o que algumas pessoas estão fazendo aí, não vou dar nomes. Algumas pessoas que estão aqui nessa live. Algumas pessoas estão aqui mostrando a imagem para vocês, vulgo nós. Comprou 5 cartas de 100 mil. Pagando 700 reais. Ué, Matheus, mas como assim comprou 5 cartas? Compramos já, lembra da primeira estratégia? Que você compra a carta e vende a carta, mas você vai vender para quem? Eu comprei. E a Aide também. Nós compramos. Tem gente que, dependendo do momento e da estratégia, compra. E compra muito. Crédito está difícil. E a gente vai para um crédito barato. E compramos e pagamos 700 reais ali por 100 mil. Se você fizer a matemática aí, você vai ver que vai dar em torno de 3.500 reais mensais. A gente comprou um apartamento de 500 mil, colocamos ele no Airbnb, compramos numa região legal, numa localização legal, Gera na faixa pesquisamos de quanto 4 que mil e dava de meio. Airbnb já, né? Pegamos uma média já do apartamento que já era Airbnb. Dava 4,5 minimamente. Tinha mês de 7 mil, galera. Tinha mês de 10. Mas é claro que aí você junta com uma média, né? Então vamos colocar uma média também, chutando para baixo, alguma coisa em torno de 4,5, 5. Então, Tirando rendendo aí 20% aproximadamente de 1% bruto, né? tirando 20% de taxas, administrador, blá, blá, imposto, blá, 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 Imposto blá, e blá, tudo que mais, tem, né?
Sobra quanto? Faz o cálculo aí, galera. 3,5. Puta que pariu. A gente pagou quanto nesses 500 mil? 220. Eu comprei 500 mil por 200. Nós compramos 500 mil por 220 mil. E eu não pago mais nada. Quem paga é o inquilino. Nós não pagamos Aí mais você nada. faz isso uma vez, né, Matheus? Aí você faz Faz isso isso uma uma vez. vez, faz duas, faz três, Aí você poxa toma vida, gosto, como esse faz outra, negócio é faz ruim. outra. E aí, Pensa daqui a que pouco, esse imóvel está quitado, e daqui a pouco todo esse valor ele vai vir como renda passiva para a gente, né? Então, acho que essa é uma das estratégias, além de todas imagina essas você outras que a usando gente colocou aqui. essas duas estratégias em conjunto. Ó, o Marco Aurélio. Mas no caso, se você for contemplado no início das primeiras 10 parcelas, você teria um crédito vezes, e posteriormente, com os reajustes, você estaria pagando parcelas ajustadas com crédito antes dos ajustes. E depende de qual estratégia você está falando. Se está falando dessa aqui, o meu ajuste também vai para o meu inquilino. O problema é dele. Tem ajuste anual também. Ô, Marco, aqui tem ajuste anual também. O intuito deste aqui não é eu ficar pagando reajuste. É eu contemplar e vender. Passo para o nome de quem quer assumir e vou para a próxima, vou aumentando. E aí eu pego o saldo e invisto, reinicio o processo. Pego o saldo e invisto, reinicio o processo. Dá para fazer muita coisa. Nesta estratégia que nós estamos fazendo de comprar cartas contempladas, o reajuste eu passo para frente. Eu mando para o inquilino também. Tem um número máximo de meia parcela, por exemplo, se é 24 meses, não contemplado, volta a pagar a parcela. Não, você paga meia parcela até a contemplação. Se no final, você fez uma pergunta interessante aqui, Elber. Acho que era bem legal colocar. Se eu E aí, desculpa, antes de responder essa, Matheus, eu acho que o Marco Aurélio está perguntando no caso de for uma reforma, por exemplo, né? Então, acho que talvez o interessante, a sua pergunta não é em relação àquela primeira estratégia que a gente explicou, que é para comprar, contemplar e vender, talvez, né? É para você utilizar, né? Aí, no caso, Marco Aurélio, talvez existem várias administradoras que a gente consegue, e aí sim, grupos específicos, né, para a sua estratégia e para a sua necessidade, tá? Então, por isso que acho que é importante a gente trazer aqui que o que a gente gostaria hoje, nosso intuito aqui é trazer e abrir a mente para vocês de tantas possibilidades, e aí você vai preencher o nosso QR Code aqui, porque a gente vai entrar em contato com você para a gente fazer uma reunião. Marco, eu sei quem que é, me chama lá, Marco, depois. Beleza? A gente vai colocar o QR Code aqui para vocês entrarem em contato com a gente. Aí sim, agora, por favor, acho que agora a gente vai responder a pergunta do Elber, Agora né? sim é do Elber. Trazendo para a joga do Elber. Elber, imagina aqui um consórcio aqui, igual eu estou usando de exemplo, 220 parcelas. Você vai pagar meia parcela, né? Você vai pagar meia parcela 220 meses. Vamos imaginar que você não está virado para a lua. Você é o azarado, 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 azarado. Você pagou 220 parcelas de meia parcela. Exato. No final dos 220 meses, o que vai acontecer? Você vai pegar os 100 mil, ou melhor, corrigido, né? Porque aí aqui a gente corrigiu inúmeros anos. Você vai ter receber, na acesso. verdade, metade do crédito corrigido, porque você pagou a metade da parcela. Perfeitamente. Você vai pegar Agora, nesse caso, você está perguntando 24º mês, né? Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, se até o 24º mês não for contemplado, volta a pagar a parcela completa. Não volta a pagar a parcela completa. Isso pode ser até o final, até você ser contemplado. Quando você for contemplado, a parcela ela vai ser a parcela completa, inclusive, né, considerando os valores que você não pagou anteriormente. Só que o interessante é que você repasse esses valores para outra pessoa. Agora, não foi contemplado, sou o azaradaço, né? O super azarado, não tem problema. O valor que nem era seu, que você nem tinha, ele estava sendo reajustado também pelo INCC, né? Então, acho que é pensar que, de qualquer forma,
você está sendo beneficiado de alguma forma. Você não vai receber os 100 mil porque você não pagou pelos 100 mil, você pagou a meia parcela. Mas o valor que você tem o direito de receber, ele foi reajustado pelo INCC também. Se bobear, chega nos 100 mil, né? 220 meses até passa. Dependendo, né, do tanto e dependendo de como está o INCC. Pô, teve um... Quanto que foi? 21, 22? E INCC estava 2 dígitos, né? pelo Pandemia, amor de Deus, gente. Não é normal, né? Mas pode acontecer. Então, quer dizer... Mas o bom desse aqui é que ele é travado em 5%, viu, galera? Então, às vezes você não se surpreende. Isso principalmente na parte da parcela, né? Acho que é importante trazer essa previsibilidade, né? Exatamente. Bora, gente, acho que é isso, né? E aí, cadê? E aí, aqui, né? Quanto mais cartas... Quanto mais comprar... Porque pensa assim, acho que a questão, voltando agora para a estratégia das investimento alternativo, no sentido de comprar, contemplar e vender com ágio para alguém que queira comprar e utilizar esse crédito. Se você compra uma parcela, uma cota, você tem a chance, claro, de ser contemplado e fazer todo esse processo e tá tudo bem. Só que se você compra mais cartas, então eu compro 10 cartas de 100 mil, não compra uma carta de 1 milhão, compra 10 cartas de 100 mil. A chance de uma dessas 10 cartas serem contempladas antes, de repente, o ágio que você ganha dela já paga todo o restante das outras cartas. E aí, o interessante é você pegar esse ágio, o que você faz? Você recomeça de novo e vai fazendo. E o processo, na verdade, é de probabilidade, como a gente falou. Não é garantido que vocês serão contemplados, mas quanto mais vocês pagam corretamente, vamos dizer assim, certinhos na data, vocês começam a aumentar a probabilidade de ser contemplados. Por quê? Porque vocês participam mais de sorteios. Também você vai deixando para trás aquelas pessoas que uma parcela deixou de pagar, esqueceu, aquela pessoa ela volta para o zero e o reloginho começa a contar de novo. Então você já não está mais participando junto com ela. Ou seja, você vai aumentando essas probabilidades de ser contemplado de todas as formas possíveis. Então, quanto mais cartas você comprar, mais chances você terá, né? E isso que é interessante. E aí aqui tem um ponto extremamente importante, pessoal, porque assim, nessa quantidade de carta que você vai comprar é para a estratégia de ser contemplado e vender, tá? Ou, dependendo do valor do imóvel que você quer comprar, às vezes isso se aplica, porque eu vou ter mais chances vou ter mais cotas ou números para ser sorteado. Agora, eu quero comprar um imóvel de 1 milhão. Eu vou comprar 10 cotas de 100 mil? Não. Porque você vai ter que esperar as 10, na maioria dos casos não é indicado, mas depende da tua realidade, qual que é o tempo que você tem para esperar. Mas na maioria dos casos, às vezes, essa não é a melhor estratégia. Nós vamos comprar ali, se você for construir, por exemplo, às vezes cabe, a gente compra 10 de 100 mil, porque você não vai construir 1 milhão de uma vez. Você tem os períodos de obra, e quem trabalhou com obra aí, minha Nossa Senhora, sabe como é que funciona. É um cronograma de desembolso ali, ou melhor, não é cronograma de desembolso, é um desembolso que você vai ter esperando ali os pedreiros, a parte da obra, e desenvolvendo, né? É uma questão de pode ser que sim, pode ser que não, né? Depende, né, Matheus? Às vezes você pode fazer 4 cartas de 250 mil, então é muito de entender o teu caso, por isso que não, uma regra... Não dá para falar, né? Não dá para falar. Exatamente. Exatamente como funciona. Até porque, podemos fazer isso? Depende. Se você tem capital e você vai dando lances ali para aumentar a sua probabilidade ainda mais de ser contemplado, você contempla uma, daqui a pouco você contempla a segunda, depois a terceira, mas aí depende também do prazo e depende do montante que você tem para dar o lance. Então, por isso que é individual, gente, para cada um de vocês, por isso que Marco Aurélio perguntando aqui, realmente depende. E por isso que a gente vai pedir para vocês preencherem, né? Preencherem o formulário. Acho que se você quiser explicar esse último slide rapidinho aqui, a gente já vai colocar o QR Code para vocês preencherem o formulário. Vou pegar o link também já do formulário, porque eu sei que tem gente que aqui não... é muito importante, sabe aquele... Mas e se eu não for contemplado? Lembra que a gente falou do reajuste? Você está pagando uma parcela, meia parcela, você está tendo um reajuste sobre 100 mil que não é teu e está reajustando anualmente. E no final das contas você vai ter acesso a um crédito muito interessante também. E no final do grupo, se você for o azarado do azarado, é um dos únicos casos que você pode pegar
e fazer o que você quiser, que ele deposita na tua dinheiro, conta. né? Queira ou O não, dinheiro. no final das contas, pode se tornar uma poupança forçada para quem não tem a regularidade, né? E Para quem de quiser fazer a poupança. saber sobre consórcio, saber das estratégias que a gente tem, e a gente passou algumas, tem outras, para quem já tem patrimônio, para quem. Eu não vou falar todas, porque senão nós vamos ficar aqui e meu tempo está um pouquinho apertado. Escaneie o QR Code, preencha esse formulário ali. Nós vamos entrar em contato com vocês. Até segunda-feira a gente já matou todos os contatos que a gente tem, que tem. Dessa Nossa, semana, né? minha Nossa Senhora. Mas tem bastante gente para a gente entrar em contato. Nós vamos falar um por um, tirar todas as dúvidas. Gente, é uma oportunidade. Uma parcela de R$ 279 para ter um crédito de 100 mil, acesso a um crédito, possibilidade de 100 mil, é fantástico. Então, não perca essa oportunidade. Não vai ser por muito tempo. A gente não tem isso, não tem muitas cotas, né? E aqui não estou fazendo nenhum gatilho de escassez, é porque, de fato, imagina, se vocês acharam legal, imagina, para quem de fato está buscando crédito, está procurando e tem uma parcelinha de 279, eu acho que cabe no bolso de todo mundo nesse momento. Chama a gente da Neo Valor, o intuito é te ajudar a entender a sua realidade, entender o seu caso, traçar a melhor estratégia para ela, seja através de consórcio, seja através de investimento, mas sim casando esses universos ali e toda a gama de diversificação que você pode ter dentro da sua carteira de investimento. A gente falou hoje de Prex, a gente falou de cripto, a gente falou de consórcio, nós trabalhamos com holding patrimonial, nós trabalhamos com seguro, nós trabalhamos com Divisão previdência, tributária, uma equipe, previdência. tudo extremamente bem preparada para atender você, para entender a tua realidade e sim traçar a melhor estratégia. Boa? Chama nosso time. Boa, isso aí, ó. Coloquei o Instagram aqui do Mateusito. Quem quiser seguir, quem quiser, não, sigam lá. Coloca ali, Sim, siga aqui o Matheus Diniz. Matheus Diniz no Instagram. Aqui também, logo ali. Quem não me segue ainda, vai lá no Instagram, me segue lá. Ativa o sininho aqui, hein, gente? Ó, porque tem gente. Hoje a gente viu que o sininho funciona, né, Matheus? Porque teve uma troca de data. Aí vieram e falaram assim. Ô, Matheus, essa live aqui tá falando que é dia 16, não é dia 9. Aí a gente deu uma corrida ali, por isso a gente atrasou um pouquinho até a entrada, mas deixe seu like aqui para o YouTube entender que realmente são informações relevantes, né? E que quanto mais pessoas souberem dessas informações, que tem estratégias diversificadas, alternativas, para a gente crescer o nosso patrimônio. Então, isso é muito legal. Vamos deixar a nossa população brasileira cada vez mais com conhecimento sobre finanças, né? Já que a gente não teve educação financeira, então é muito importante que mais pessoas saibam. Eu conto com vocês aí para pegar esse aviãozinho, pega essa live, manda para alguém, né? Seja nosso multiplicador. Ativa o sininho, porque aí toda vez que tiver live, você vai receber aí um sinalzinho, né, de que teremos a live, que a live já começou. Então, siga aqui. Matheus, siga também Neo Valor Investimentos, né? Ó, siga aqui a Neo Valor Investimentos. E aí eu vou pedir também, Matheus, para você colocar o QR Code, próximo slide aí, para quem quiser abrir conta com a gente. Então, eu quero abrir conta para fazer investimentos tradicionais ali com a Neo Valor, ou eu gostaria que você fizesse, por favor, uma revisão tributária. Será que eu consigo pagar menos impostos, né? Boa. Recebi hoje, hein? Recebi hoje, um dos nossos assessores trouxe aqui um imposto de renda, faz análise do imposto de renda para ver onde que eu consigo economizar, e sim, esse cliente, ele tem como economizar. A gente tem formas e estratégias legais, hein? São lícitas para você pagar menos imposto. Então, além de tudo isso, além de você conseguir construir seu patrimônio como um todo, em relação a isso, né? O seu patrimônio, não só o que está investido, mas como um todo, a gente consegue trabalhar isso. Então, né? chama no valor, né, Matheus? Tem inúmeras soluções ali para a gente conseguir agregar para o teu portfólio de investimento, para a tua vida financeira. Pô, às vezes a gente fica batalhando tanto para correndo atrás de dinheiro, sendo que o que você já está gerando já podia ser melhor trabalhado, sua estrutura financeira. Às vezes, com uma análise ali que a gente faz tributária para você, a gente consegue trazer uma vantagem extremamente importante para a tua vida financeira.
Conta com a gente, pessoal. Brigadaço, adorei. Bora! Isso aí, gente, obrigada. Tem aqui ó, um convidado especial, Robson Barcelos. Ah, Oi, primeira vez que eu vejo você na minha live, hein? Seja muito bem-vindo. A gente conversou hoje de manhã, né? Então, tá ali gente do mundo todo. O Robson tá lá nos Estados Unidos, tem gente do Japão, tem gente da Europa, tem gente da Alemanha, que eu sei que também estavam aqui. Então, eu queria agradecer, Matheus Diniz, obrigada. Acho que essa é uma live que a é um gente traz prazer estar aqui. muito brilho nos olhos, né, Matheus? E aí, no final, a gente quer trazer todos os detalhes, aí a live acaba ficando passando um pouquinho do horário, mas eu acho que com certeza valeu a pena, porque a gente conseguiu ali, talvez, abrir a mente das pessoas pelo o quanto de oportunidade nós temos dentro do nosso mercado financeiro. Então, cadê o foguinho do Matheus Diniz? Senão ele não volta mais para o meu Instagram aqui. Então, cadê o foguinho dele? Matheus, muito obrigada de novo, né, pela Valeu, parceria gente. de sempre, pelo nosso dia a dia, nessa correria aqui que a gente sempre correndo atrás das melhores oportunidades para a gente trazer aqui para os nossos clientes, né? Matheus é um irmão aqui de coração que a vida me deu, que Deus me deu. Então, agradeço demais, não só a parceria no dia a dia, mas aqui também a sua presença com os nossos seguidores aqui do Logo Aili, né? Gente, brigadão, prazerzaço estar aqui com vocês, trazer um pouquinho do nosso conhecimento e vamos para cima. Quem não preencheu o formulário, acho que tem um link aí ele deixou, chama a gente, quem tem nosso contato, chama seu assessor e vamos para a próxima. Tamo junto, um abraço. Boa, valeu, gente. Obrigada pela participação de todos, pessoal do Instagram também. Um beijo, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.